Bom, retornando então, agora o professor Luiz Fernando Mazzini Fontoura, por favor. Alô? Bueno, então, bom dia. É uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui nesse seminário aqui na arquitetura, né? Agradecendo o convite aqui da Aline e da coordenação do seminário. E até porque, além da oportunidade de expor, né, alguma coisa sobre uma área de pesquisa também, de trabalho, né, principalmente me traz excelentes recordações. Eu estou num ambiente carregado aqui de grandes, né, recordações, né? A começar que eu estou até na jaqueta ali, eu tenho um botãozinho aqui dos 50 anos do curso de arquitetura, que eu vi representando aqui quando teve a homenagem, né? Meu pai foi da segunda turma de arquitetura. Ele chegou a entrar no curso de Belas Artes, e aí quando houve a fusão, ele optou por fazer o curso de arquitetura, né? E segundo que aqui nesse auditório, né, em 1985, né, um grupo de estudantes, né, de 4 estudantes, eu, o colega Elvio Martins, Mário Laorgue, que às vezes, eventualmente já participou de algumas bancas aqui também, colega do curso de Geografia, e o Ariosto, participamos, como vocês vão ver aqui, daquele movimento de renovação da geografia dos anos 80, do qual o Milton Santos é o maior expoente, né? Eu vou fazer algumas referências aqui durante a minha apresentação. E nós resolvemos, no diretório acadêmico, conhecemos o Rui Moreira, que é o outro também expressivo geógrafo dessa época, no encontro de estudantes em Vitória. E aí convidamos para eles virem fazer uma mesa redonda, 2 dias de palestras aqui, de conversa sobre a então chamada geografia crítica, né, dos anos 80. E o diretor do Instituto de Geociências da época disse que bancava as passagens e tal, e não havia um auditório, um Geociências, que era ali onde funciona o DAD agora, Artes Dramáticas, ali na General Vitorino, né? Então, nos foi gentilmente cedido esse auditório aqui. Então, em novembro de 1985, foi o primeiro encontro no Rio Grande do Sul sobre um debate, 2 dias de intenso debate sobre a geografia crítica que estava emergindo, foi nesse auditório aqui. Então, né, eu já estive por aqui na mesa, na coordenação de debates, e hoje volto, então, né, como um palestrante. Então, para mim, isso aqui tem um significado muito grande. Espero estar à altura, né, de tudo aquilo que resultou desde aquela época, né? Bom, deixa eu ver se eu vou acertar. É isso aí. Então, eu vou partir a fala, né, de 2 textos básicos e algumas outras questões que eu vou trazendo aqui, que um deles está no Boletim Gaúcho, que é o Campo, Cidade e Natureza Recriado na Artificialidade Urbana, né, onde discuto um pouco essa questão da artificialidade, né, muito influenciado aí pela questão da artificialidade trazida pelo Milton Santos. E na parte bem finalzinho, assim, mais para a gente ter um contato empírico assim, um pouco, que é onde eu comecei a trabalhar com a questão das pequenas cidades, porque principalmente em Lavras do Sul, que é a cidade dos meus avós, a família da minha mãe, então desde criança eu ia para lá passar as férias, enfim, e continuo indo. E era uma cidade típica da campanha, uma cidade pequena, né, enfim, que não consegue segurar a sua população, enfim, né? Mas nos últimos anos, assim, menos de 10 anos para cá, começou então digamos assim, a invasão do plantio de soja, né? Que depois eu vou dar uma explicação aqui também a respeito de por que esses diferentes tempos, né? Mas principalmente uma produção pecuária chamado campo nativo, que não é bem nativo, né? Ele é semeado,
né? Portanto, tem a obra humana, né? Resultado também do trabalho humano, né? Mas que hoje é centro da aliança del pastizal, que eles chamam, que é uma grife de carnes, digamos assim, que seria, como os uruguaios chamam, carne orgânica, é uma redundância, mas seria um boi criado em pastagem apenas, né? Com uma pouca ou nenhuma suplementação, enfim e tal. Quer dizer, é a própria modernidade do campo, e nós vamos ver o que acontece com a cidade, né? Quer dizer, o processo que eu chamo de descolamento dessas pequenas cidades da sua interlândia rural. O campo se moderniza, mas não engloba a cidade. A cidade segue o seu destino lá mais isolada, né? Enfim. E vou também tentar ficar mais no fio aqui da questão da relação campo-cidade, que inclusive até a minha disciplina do pós, né, que foi daí que eu conheci a Aline e quase conheci a Patrícia, né? Então, enfim, que existem problemas tipicamente rurais, né, onde está o agrário. Né? Quer dizer, por exemplo, né, um problema de um assentamento, por exemplo. Isso é um problema tipicamente rural. Né? O problema do planejamento de Porto Alegre. Ele é tipicamente urbano. Né? Sim, mas para chegarmos lá nos assentamentos, para chegarmos no planejamento em Porto Alegre, nós temos uma relação campo-cidade. E é por aqui que eu começo, então, desde já. Agora eu vou ver se eu não olho mais. Enfim. Então, quer dizer, para pensar a fronteira com a cidade, é necessária a existência da cidade. Então, quer dizer, a relação campo-cidade, ela começa já na sua origem. Não haveria cidade se não houvesse a sedentarização no campo, se não houvesse uma produção de excedentes de alimentos. Né? Quer dizer, o campo tem que produzir mais alimentos do que consome, para que a cidade possa, então, não produzir aquilo que é da sua natureza humana, a produção de alimentos. Nós temos que nos alimentar, temos sede, temos necessidade de abrigo. Esse é o básico. Né? Então, claro que depois isso aí vai aumentando. Então, a mais da sua necessidade, a mais da sua subsistência do campo. Isso possibilita, então, a cidade. Então, quando a gente fala de relação cidade-campo, ela não é necessariamente uma coisa nova. Ela é uma coisa antiga. Aí entra essa questão da gente trabalhar com a totalidade, né, que se perdeu, pelo menos na geografia, se perdeu muito com a geografia francesa, que tem forte influência. Não quer dizer que isso ela perca a validade, mas essa noção na geografia, quando ela surge, ela não é assim. Né? Então, rapidamente aqui, lembrando, quer dizer, a geografia como conhecimento, ela tem mais de 3.000 anos, enfim, tal. Mas a geografia, na universidade sistematizada, ela parte, então, do filósofo Immanuel Kant, na Universidade de Königsberg, que cria a disciplina de geografia física. A geografia física, junto com a antropologia, daria conhecimento do mundo. Né? Então, conhecimento do homem e conhecimento da natureza, mas não da natureza como nós separamos hoje, a natureza e o humano, a geografia humana, a geografia física, né? No sentido de que a geografia física seria o palco das ações humanas, como que um condicionante, um limitante, né, por onde circulam. Rapidamente eu vou voltar, né? Nós sentamos aqui e nos colocamos, vocês aqui nas carteiras aqui, eu também, né? Na expectativa, quer dizer, isso aqui os objetos estão montados para que a gente possa fazer essa exposição. Né? Quer dizer, o melhor lugar para a gente fazer isso que nós estamos fazendo é aqui nesta sala de aula, nesse auditório. Né? Aquele negócio de aula na rua, né? Quem foi professor do ensino médio, do ensino, né, fundamental, sabe, né? Leva a criançada para a rua e daqui a pouco perde. Qualquer passarinho distrai, quer dizer, não, aqui as atenções estão voltadas. Né? Então, é feito para isso. Né? É um condicionante. Né? Ele estimula, ele desestimula o contato entre vocês e estimula o contato entre a gente. Então ele vai trabalhar com a noção de espaço e tempo. Né? O espaço, então, como sendo uma simultaneidade de ações. Né? E o tempo, a sucessão dessas ações. Né? Então daí que sai o par espaço, tempo, geografia e história, né? Como fossem as ciências irmãs. Né? Eu discuto um pouco isso, né? Porque, na verdade, o que ele vai discutir é
a possibilidade da ocorrência dos fenômenos. São esses fatores, quer dizer, esse espaço, como ele está montado, ele estimula, possibilita ações ou limita outras ações. Na natureza e ao longo da artificialização humana sobre o meio, a gente vai construindo justamente esses estimulantes ou esses obstáculos a determinadas ações. Ou eles já estão presentes na natureza, né? Portanto, o Kant fala uma questão de ordem, que o Milton Santos também vai falar, né? Então, existe uma determinada ordem para as coisas, né? Existe uma lógica, portanto, que eu desconheço, em princípio, né? Então, isso está lá na estética transcendental, enfim, né, do Kant, onde ele vai falar, o Humboldt começa a unidade da região, né, onde o objeto da geografia primeiro é a unidade dentro da diversidade, né? Então, esse é o primeiro a dica, né, de uma construção que vai chegar depois lá na geografia francesa com a região. O que nós pegamos na região? São aqueles aspectos hegemônicos, né? Aqui é o observador, evidentemente, estimulado por alguma questão, vai delimitar, né? Aí é chegar à área, né, que é o que a gente trabalha no fundo. Deu? Deu. Pode estar dando, também está dando contato, né? Muito bem. Então, a cidade cresce na medida em que o campo tem a possibilidade de se autossustentar e sustentar as pessoas que se ocupam de outras tarefas que não a agricultura. A separação da natureza começa por um modo de vida que não produz a sua alimentação, necessidade básica da existência humana. Então, a partir daí, uma diferenciação de modos de vida. Um modo de vida no meio rural, ou no campo, e um modo de vida na cidade, né? Quer dizer, essa é a primeira diferença. Porém, complementares, né? Como que um par dialético, né? Quer dizer, um existe na definição do outro. A definição do urbano requer a definição do rural, né? Como a gente vai ver. E, evidentemente, que cada vez mais o conhecimento, né? Como chama o Norbert Elias, né? A domesticação dos animais e das plantas. Ou seja, que é o conhecimento, né, cada vez mais, então, do tempo do plantio, do tempo de colheita, do cruzamento, principalmente, né, por mais que a gente tenha hoje os conceitos aí de semente crioulas, etc. e tal, né, quer dizer, todos os animais e todas as plantas que se conhecem hoje, né, elas não são mais aquelas de outros tempos atrás, né, às vezes até de um passado até mais recente, né. Então, tanto quanto ao tempo de produção, quanto à variedade, quanto à reprodução, nós temos aí, então, a presença do trabalho humano, né? Então, tudo isso, né, é nesse sentido que trabalhamos o significado de artificialização, a possibilidade de o ser humano se dedicar a outras tarefas que não seja mais essencial à produção de alimentos. O modo de vida urbano vai se definindo a partir de tarefas não agrícolas, ainda que dependa crucialmente delas, né? Então, essa questão da artificialização, quer dizer, do tempo livre, né? Na própria, se a gente pegar assim, a nossa história da civilização, né, humana, a gente vai ver que esse momento da sedentarização e da produção de alimentos é fundamental, né? Tanto que os antropólogos vão separar, né, com um divisor de águas os povos ceramistas, por exemplo, né? Por que eram ceramistas, né? Porque eles tinham tempo, né? Ou seja, eles não tinham que sair todo dia em busca do alimento, da coleta ou da caça, né? No momento que tu tem a produção de alimentos, tu tem tempo, então, para se dedicar a outras atividades, né? A cerâmica, a religiosidade, enfim, e tal, né? As culturas, né? Então, isso é fundamental, né, lembrar que a cidade, né, ela depende, num primeiro momento, dessas técnicas de aumento de produção de alimentos, construídas no próprio meio rural, e isso vai se estender depois para o urbano, aonde, né, como já foi colocado aqui pelo próprio Wolff, né, no pensamento do Lefebvre, que eu vou trazer em seguida, né, esse ponto de inflexão, onde a cidade começa a dizer como devem ser produzidos os alimentos para ela, né? Que é essa inversão, então, de uma dominação do campo sobre a cidade e depois da cidade sobre o campo, né? Como a gente vai avançar aqui daqui a pouco, né? Então, com isso, a percepção da natureza no meio rural e no meio urbano se desenvolve de forma diferente.
O primeiro parte de uma adaptação ao meio. Já o meio urbano, a divisão de tarefas sobrepõe cada vez mais esses fatores, chegando ao ápice da iluminação noturna, que permite a extensão do cotidiano diurno, noite adentro. Né? Eu sempre falo lá para os meus alunos, né, do noturno, né, do curso noturno, diz assim, se não tivesse luz aqui, não teríamos aula. Né? Não que tenha impedido o Kant lá de escrever e ler à noite, né? Mas não teria possibilidade disso se estender para uma população maior e ser isso incorporado, quer dizer, como um facilitador. Né? E isso se expande principalmente na cidade. Né? Vejamos aí que, por exemplo, a eletrificação rural, ela praticamente se completa, ou seja, ela chega aos pequenos, às populações menores, mais tradicionais, enfim, mais distantes, né, com um acesso mais difícil, agora praticamente no governo Dilma. Veja o tempo que isso aí chegou, né, para chegar a essas populações terem acesso. Né? Não apenas, né, a geladeira, o rádio, a televisão, né, mas como uma extensão, inclusive, de tarefas. Né? Por exemplo, quando eu fiz o mestrado lá, trabalhei com cebolicultores lá em São José do Norte, né, eles se queixavam disso aí, né, de ter uma luz para poder trabalhar à noite, que era mais fresquinho. Uma luz elétrica no galpão, que de qualquer outra forma era muito cara. Né? Então, quer dizer, seria um facilitador disso aí. Né? E para nós aqui é uma coisa quase que óbvia, né? Uma coisa, né? Eu sempre digo assim, né? Falta luz, todo mundo, quando falta luz, todo mundo, né? Quer dizer, por quê? Porque isso aqui faz parte já do nosso cotidiano, né? É uma coisa... Então, vai se diferenciando esse conceito de natureza, né? Eu uso o exemplo em aula de que, por exemplo, vamos pegar 3 crianças, né? Uma criada lá no centro da cidade de São Paulo, que não conhece muito a periferia, não conhece muito, né, o que não é a cidade, né? Uma criança lá camponesa e uma indígena, né? Quer dizer, todas as 3 têm uma percepção do mundo externo, né? Todas as 3 têm uma clareza, né, do meio que o circunda, né? Mas nós vamos ter conceitos de natureza completamente diferentes, pelas suas experiências. Né? Então, por isso mesmo, o Carlos Walter, né? Nessa mesa que estava aqui, então, o Moreira, o Carlos Walter também, né? O Carlos Walter naquela época dizia muito essa questão de que o conceito de natureza não é natural. Né? Aquilo que nós pensamos que é natureza é a nossa impressão do que é a natureza. Né? O conceito de natureza ele envolve as nossas experiências, enfim, e tal, e as nossas trajetórias. Né? Daí que nós vamos entender o que é a natureza. Né? E muitas vezes nós, na cidade, nos apropriamos de um conceito de natureza. Né? Nós é que temos o conceito de natureza verdadeiro, digamos assim. Né? Muito bem, então essa percepção de natureza é uma coisa também interessante dentro da cidade. Muito bem. Agora eu vou falar de uma socióloga dos anos 70, da USP, né? Estudou muito na França também, lefebvriana de carteirinha, né? Então, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que ela coloca lá nos estudos dela que muitos pesquisadores tratam o problema rural e urbano de uma forma dual. Né? Ou seja, a existência lado a lado das inovações ou do atraso, da sobrevivência do tradicional ou da penetração de inovações. Né? E aí ela coloca uma proposta de 3 tipos de sociedades globais. Né? Então, ela diz lá que tem 3 tipos primordiais de sociedades globais, né? No que toca ao rural e urbano, a partir da sua estrutura. Então, a primeira, sociedades internamente indiferenciadas no que diz respeito ao rural e ao urbano, constituída pelas sociedades tribais. Ou seja, não existe, né, por todo esse caminho, a questão da diferença rural e urbana. Né? Ainda que nós tenhamos alguma divisão de tarefas, ainda que nós podemos ter um pequeno núcleo, né? Mas não existe a noção aqui de diferenciação de campo e cidade. Né? Uma segunda forma, então, também que ela coloca, que são as sociedades internamente diferenciadas entre o meio rural e o meio urbano, nas quais o meio rural é o produtor principal de riquezas, que nós chamamos de sociedades agrárias. Né? Então, aqui nós estamos falando, então, justamente ainda da imposição.
né, seja em qualquer tempo, em qualquer complexidade dessas sociedades agrárias, né, nós vamos ter lá, então, as sociedades agrárias comandando, digamos assim, ou a cidade ligada a esses interesses, ou sob o poder desses interesses rurais, onde estão o máximo disso aí, que são as elites, e aí as sociedades latifundiárias, ou seja, sociedades patrimonialistas, aquelas que aumentam a produtividade em escala, né? Ou seja, ela investe em patrimônio, não em trabalho. Isso já vai ser da outra sociedade. Na geografia nós temos um problema sério, porque se confunde ou se restringe a questão do latifúndio simplesmente à unidade de grandeza. Não é grandeza, né? É uma questão de não tipicamente capitalista, ou seja, ela não se baseia a forma de enriquecimento no trabalho, e sim na escala. Por isso mesmo, sempre essa ideia de uma unidade grande em superfície. Tá? E a terceira, a sociedade internamente diferenciada em meio rural e urbano, nas quais o meio urbano, através da industrialização, é o principal produtor de riquezas e que chamamos de sociedades industriais. Bom, isso aqui nos anos 70, né? Evidentemente, fica bem claro das sociedades industriais. A questão é que hoje nós não necessitamos só que as grandes cidades sejam necessariamente industriais. Né? Elas são administrativas, elas têm outras funções, por exemplo, já as fábricas migram para a região metropolitana, né? Como aconteceu em Porto Alegre, nós tínhamos ali no Shopping Total uma cervejaria. Né? Quer dizer, não cabe mais uma cervejaria dentro daquele lugar. O prédio ficou ali muitos anos por vários motivos e hoje ele é reaproveitado, né? Porque há também um interesse nesse momento do reaproveitamento de prédios antigos. Se tivesse algum interesse naquela área nos anos 70, 80, ele teria ido abaixo, assim como a usina, né, do gasômetro lá. Então, são resquícios, né, as rugosidades do Milton Santos, de uma outra época, presentes, e aquelas formas passam a ter novas funções, nesse caso. Né? Então, mas o importante é que esse aqui é justamente o ponto de inflexão entre as sociedades agrárias e entre as sociedades urbano-industriais. Né? Que nem todos necessariamente, em todos os lugares e ao mesmo tempo, vão se dar da mesma forma. Né? Daí as diferenças e a utilidade, então, até inclusive, da geografia. Portanto, há uma relação de dominação, subordinação, tanto de um sobre o outro, isso depois se inverte, né? E vai aparecer conforme a produção de riqueza e a divisão do trabalho a ser produzida em um em outro. Né? Então, é claro que na cidade, desde do seu surgimento, né, há uma divisão de tarefas maior do que no campo. Né? Então, ela tem essa capacidade de adensar, né, ter um adensamento maior populacional. Quanto mais complexa for a sociedade, quanto mais complexa for essa relação. Né? O campo, por natureza, a produção é dispersa, ao contrário que na cidade a produção é concentrada. Né? Então, tudo vai dessa questão da produção, da riqueza e a relação entre um e outro. Há muitas formas, né, chovendo molhado aqui, né, de diferenciar campo e cidade, né, o rural e o urbano, enfim. Né? Eu pego um pouco por essa vertente, então, que eu esqueci de falar, tinha comentado antes apenas, né? Eu sou mestre em Sociologia, está no meu diploma lá, mestre em Sociologia, mas eu fiz a Sociologia Rural da URGS, que no momento, naqueles tempos os mestrados se estendiam, assim, vocês iam ter inveja, né? Nem vou dizer o tempo que eu fiz o mestrado aqui, tá? Porque hoje seria, né, uma coisa de ficar corado, né? Mas a gente podia fazer, enfim, longo tempo e tal, e nesse meio tempo a Sociologia Rural foi absorvida lá pela Sociologia, né, foi lá para o campus, e 1 ano, 2 anos depois surgiu aqui o desenvolvimento rural, né, que é, então, a continuidade praticamente da sociologia rural. Então, isso também nos aproximou, já partimos de algo em comum aqui. Né. Então, por isso mesmo, assim, né, no sentido de fazer uma diferenciação, ou uma das possibilidades de diferenciação, né, quer dizer, eu pego aqui o José de Souza Martins, né, aqui faz referência que no campo o instrumento fundamental de produção é a terra. Quando alguém trabalha a terra, não é para produzir a terra em si, mas sim o fruto da terra. Né? Então a terra é o instrumento de trabalho principal.
né? Ainda não se chegou a uma artificialização, né, a ponto de que não se necessite mais a terra, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas os hidropônicos, né, a iluminação artificial, às vezes eu penso assim, para quem conhece aqui, né, ali o campus da PUC, né, quer dizer, por uma questão de utilização de espaço, eles fizeram as quadras poliesportivas, né, empilhadas, é um edifício. Né? Assim como o campo de futebol, embaixo ele tem uma garagem. Né? Quer dizer, então é uma tentativa, né, de artificializar. Normalmente a gente tem o campo direto no solo, ali não. Né? Então vamos pensar num edifício de produção de hidropônicos. Né? Quer dizer, não teria mais esse contato com a terra, a não ser no sentido de buscar os minerais, os nutrientes necessários. Né? Quer dizer, seria o ápice da artificialização. Nós estamos longe disso. Né? No campo há um outro fator limitador, quer dizer, não se consegue se produzir, ter 20 safras de arroz no ano. Né? O plantio está começando a ser agora e vai ser colhido lá em março, abril. Né? Não se consegue se diminuir o tempo de produção. É muito difícil isso. Se consegue aumentar a produtividade, que é uma outra coisa, que é um meio artificial também, da mesma forma. Então essa ainda é uma diferença fundamental, né? Porque na cidade a terra vai ter uma outra função, quer dizer, ela não é o meio de produção principal. O fato de nós estarmos aqui numa terra, em cima de uma terra fértil ou não fértil, né, isso não vem ao caso. O que interessa é a localização. Na cidade a localização é muito mais importante, não que no campo não seja. Né, estar próximo de uma rodovia, estar próximo de uma represa, estar próximo de um fator natural importante, de uma planície, de um terreno plano ou com declividade, né, mais acentuada, é claro que isso aí faz diferença. Né? Mas o principal ainda é a capacidade da terra de produzir, ou o custo dela de, como dizem os agrônomos principalmente, né, a correção do solo. Não é uma correção, o solo não necessita ser corrigido. Né? O solo é adequado para aquele tipo de plantio, chegada a um determinado nível de produtividade, aonde é possível se aplicar um capital e a partir daí se sair o lucro, a mais-valia, assim por diante. Né? Então, quer dizer, isso são dois fatores principais. Quer dizer, o campo, a terra, né, é um fator decisivo aqui na diferenciação de um e outro, entre outras coisas, evidentemente. Né? Então, por aí, do campo à cidade, onde a artificialização no meio faz parte da sua textura. Então, a cidade já nasce artificial, ela vai ficando cada vez mais artificial, né? Ainda que nós possamos encontrar ou criar espaços naturais. Né? Muito bem, então o modo de vida no campo e na cidade vão se tornando cada vez mais diferentes, inclusive pelas tarefas cotidianas do morar, do trabalhar, do relacionamento com as pessoas. Né? Tem um texto do Sorokin Zimmermann, não coloquei aqui, mas agora até em relação também ao que o Wolff colocou, né? Quer dizer, as pessoas no campo, as pessoas, né, em locais menores, elas se cumprimentam, mesmo que a gente não conheça. A gente passa, eu passava lá com a minha filha, disse, pô, quando era pequena, né? Tu conhece gente aqui? Eu disse, não conheço ninguém. Que as pessoas... E a gente passa lado a lado aqui, né? Quer dizer, do meu caminho de casa até a garagem onde eu vou buscar o carro, eu vou até lá pegar o ônibus, eu passo por dezenas de pessoas e não sei a cara delas. Né? Às vezes chama atenção alguma coisa, então a gente não se cumprimenta. Às vezes mesmo no prédio, a vizinhança, conforme o bairro, isso muda. Né? Do bairro onde eu morava, que era mais de casas e tinha menos gente na rua, as pessoas não se cumprimentavam. Né? E agora eu fui ali para o bairro Floresta, que é um bairro que tem, né, mais casas, mais moradores antigos, enfim, eles se cumprimentam a gente. Eu me vi obrigado a... Passo 2 vezes para uma pessoa, cumprimento, né? Naturalmente, quer dizer, isso são diferenças também. Né? Eles colocam lá também, né, a questão do número de migrações, né, ou de pequenos deslocamentos também, que na cidade a pessoa se muda de uma casa, de um bairro, de uma cidade para outra. No campo isso é mais difícil, as pessoas não mudam exatamente de um lugar para o outro. Né? Então seriam mudanças no modo de vida. Bom, agora nós chegamos aqui, então, vamos tentar juntar um pouquinho essas coisas, né, a partir, então, do Lefebvre, que chama Revolução Urbana, no sentido de revolução exatamente das transformações causadas, então, pelo meio rural, pelo processo de urbanização e industrialização. Né?
Então ele coloca que não é uma questão só da cidade industrial ou da cidade pós-industrial, né? Que nós estaríamos passando por um período que alguns autores, aí lá na minha disciplina, porque isso também é um pouco mais polêmico, um pouco mais discutível, né? Eu já coloco dentro de um outro pacote da pós-modernidade algumas questões, né? Que vão para além da modernidade, né? Ou para além desse simplesmente do processo urbano industrial, já realmente de um processo urbano mais revolucionário. Então nós partiríamos lá então dessa cidade política, ou cidade comercial, ou cidade administrativa, cidade militar, o surgimento então das primeiras cidades, né? E a possibilidade disso então lá pelas revoluções, né? Também da produção de alimentos, né? Então, do próprio processo, né? Dentro dos sistemas de produção agrícolas, enfim, tal, que vai evoluindo e que vai possibilitando cada vez mais esse excedente de alimentos. Muito bem, mas a partir do momento então em que surge a cidade industrial e a produção da riqueza então passa a ser no campo, e ela começa a impor inclusive alguns instrumentos de trabalho, né? Se a gente colocar lá que o aumento da produtividade passa a ser então com o uso, né? Não estou nem falando do arado, do grade, né, coisas mais rústicas, né, mas já a utilização do próprio trator, por exemplo, né, mesmo lá o trator a vapor, lá com carvão, a mini locomotiva, enfim e tal, mas que já faz o trabalho de muitas pessoas, né, e com a vantagem que não se cansa, né, tem que ter alguém só ali para comandar, enfim e tal, ele vai fazer uma área muito maior. Mas isso eu ainda chamo de mecanização, né? Ainda coloco esse ponto aqui da Revolução Verde a parte disso aqui. Mas então, pontos de inflexão, agrário industrial e urbano e a cidade industrial, né? Então, vamos tentar enxergar isso aqui, porque isso aqui vai se dar em diferentes pontos, em diferentes lugares, né? Tempos e lugares diferentes. Vamos pensar no Brasil aqui, né? Quer dizer, o Brasil até 1850, o Brasil colonial, né? Então as terras eram tipo lá do esquema das capitanias hereditárias, ou de Sesmarias, enfim, tal, eram concessões, né? Então havia lá pessoas que muitas vezes não tinham nem um bom gerenciamento da terra e ganhavam uma concessão. A partir de 1850, então, né, onde a terra passa a ser uma mercadoria, começa o ingresso de outros grupos, inclusive já anteriormente, em 1824, aqui no caso do Brasil, já começa um outro grupo, né? Por exemplo, aqui com a colonização alemã, aqui ao longo aqui de São Leopoldo, enfim e tal, depois a colonização italiana, polonesa e outros tantos aqui no Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil inteiro, aqui no sul do Brasil principalmente, né? Então, quer dizer, pessoas que lidavam com a terra já com outro conhecimento, com uma outra prática, que trouxeram um sistema de produção da Europa, né, para aqui, para então o Brasil, né? Ali em 1920, 1930, nós temos então ali uma revolução, não bem revolução, porque não rompeu com o Brasil agrário totalmente, né? Que é então o governo do Vargas ali, a política de industrialização. Vejam que o Vargas, quando era ministro, antes, em 1920, ele começa o processo de mecanização aqui no Rio Grande do Sul, estimulando o plantio do trigo, né? E a utilização de tratores e colheitadeiras, enfim, daquele tempo, né? Quer dizer, é importante pela semente, né? Se a gente vê em número, em área, isso não é um dado tão significativo. Mas a partir de 30, então, né, as bases da industrialização, e ali a partir de 50, então, com a política de substituição de importações, nós temos, então, uma consolidação desse Brasil urbano, né? Ainda não majoritário, né? Mas nós estamos, então, com esse ponto de inflexão de 30, falando de um Brasil rural ou um Brasil agrário, que passa a ser um Brasil urbano industrial. Tanto que, né, na década de 60, entre 60 e 70, nós temos a inversão de uma maioria de uma população rural para uma população urbana, né? Nós temos a consolidação ali no Sudeste, principalmente, né, de cidades, a construção de cidades, e de um modo de vida expresso. Quer dizer, o Rio de Janeiro ali é muito expressivo nessa questão cultural, né, porque vão surgir movimentos urbanos, mas aí já com a cara brasileira, por exemplo, né, a bossa nova, o teatro novo, o cinema novo, são expressões de uma cultura brasileira moderna, urbana,
né? 1922, né? Ainda era uma negação daqueles que iam estudar na Europa e de vir aqui e tentar uma cultura nacional em cima do índio, né? Quer dizer, a partir dos anos 60, ali nós temos uma expressão de uma cultura urbana nacional, né? Então, aí a questão da paisagem do Rio de Janeiro, do Corcovado, né? Quer dizer, toda aquela música, né? Eu brincava com a minha esposa quando a gente se mudou ali para a Zona Norte, uma época, né? E nós ficamos atrás do Hospital Cristo Redentor, né? Então tinha lá a cruz vermelha do hospital, né? E eu cantava para ela, né? Assim, né? Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo, né? Mas era o hospital, não era exatamente, né? aquela paisagem, enfim, né? Quer dizer, mas vai criando esses símbolos, né? Tem estudos muito bacanas de paisagem da questão do cartão postal, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, talvez sem a cidade, o que seria? Seria mais uma paisagem bonita da natureza, quer dizer, não, mas aquela forma de cidade, né, encostada assim, sobre os morros e aquela quantidade de espelhos d'água, enfim e tal, quer dizer, é isso que traz, mas é também, nós fomos educados a enxergar isso como belo, né? O belo também tem muito de uma educação, tem a ver com a harmonia, né, mas tem a ver também com educação. Muito bem, então as consequências disso, a concentração urbana, o êxodo rural, a extensão do tecido urbano, a subordinação, então, na visão do Lefebvre, completa do agrário ao urbano. Essa questão do êxodo, né? Quer dizer, por quê? Porque surgem oportunidades, né? Quer dizer, do ponto de vista sociológico, a migração não é só o deslocamento, né? O Martins até lembra, né, que do ponto de vista, né, não é só o ponto de vista geográfico do deslocamento, é um processo de desajustamento num lugar e ajustamento em outro, quer dizer, isso é que vai criar o fluxo. Quer dizer, a pessoa tem que não ver oportunidades no lugar onde ela está, né, a ponto, né, de sair, porque sair, deixar tudo, e sair é uma decisão difícil, né? Eu não posso contar com aqueles particulares lá da Lavras do Sul, né? O Paulo José, o ator aqui da Globo, enfim e tal, né? O Shazam de outros tempos, né? Ele saiu de Lavras do Sul para estudar em Bagé, como todos os filhos de fazendeiros, enfim e tal, né? E se encantou com o teatro, porque a escola Nossa Senhora Auxiliadora de Bagé tinha aulas de teatro. E dali ele foi para o Rio de Janeiro e encontrou lá aquela revolução, né? Dentro do que era o teatro e assim por diante, né? E o cinema, né? E por lá ficou. Mas essa é uma decisão pessoal, com certo laço. Quer dizer, quem sai, né, porque não encontra oportunidades, vai criar esse movimento de pessoas, então, de deslocamento. Claro que isso tem um momento de saturação também, mas as pessoas vão para tal lugar na expectativa de que outros foram e conseguiram, obtiveram sucesso, né? Então, isso vai criar também esses fluxos, e isso, do campo para a cidade, é uma comprovação de que a riqueza está se deslocando de um eixo para o outro, né? Nesse sentido, então. Bom, então, digamos assim, que a partir desse momento, então, desse ponto de inflexão, né, o meio rural vai absorvendo novos costumes e se tornando também um consumidor. Isso é claro que não dá tempo aqui, né, mas, por exemplo, se você pegar todo o debate, né, ali do Caio Prado Júnior, do Inácio Rangel e assim por diante, ali naquela virada dos anos 60, tem textos do Guilherme da Costa Delgado que falam sobre isso aí, é extremamente interessante, porque não foi simplesmente uma opção, foi uma saída, né? O cobertor curto, agora, vamos fazer o rural se desenvolver ou o urbano, né? E se saiu pela receita comum que já tinham feito em outros países, quer dizer, o campo vai ser consumidor também dos produtos industriais, né? Então, por isso que o paradigma que surge a partir dos anos 60, do pós-guerra, da Revolução Verde, ele é altamente consumidor de produtos industrializados, desde o preparo da terra, então aí, né, dos corretivos, do agrotóxico, do veneno, né, da utilização de máquinas, tudo isso aí movimenta a indústria na cidade. Ela gera riqueza, o campo é um consumidor disso, né? Porque poderia, talvez não fosse época de se falar, né, de cultivos orgânicos, ou de se voltar, quer dizer, mesmo dentro, né, do plano lá do Inácio Rangel, né, quer dizer, seria uma solução de tornar, de incorporar uma parte da população de pequenos produtores e transformar o que ele chama de um tipo de latifúndio,
né? Que ele seria o latifúndio capitalista, ele colocava, parece uma contradição, mas seriam aqueles mais avançados que, estimulados, passariam a essa esfera da mecanização. E com isso absorveria parte do trabalho dos pequenos produtores, e os pequenos produtores poderiam voltar depois da sua propriedade e investir, né? Claro que depois ali do Estatuto da Terra isso foi diferente, né? Tinha todo o plano lá, enfim, e tal, que não era tão ruim assim, porque nos anos 80, na Nova República, né, o Sarney propôs um outro plano de reforma agrária, e os movimentos sociais disseram, não, parece só um pouquinho aqui, nós queremos dos milicos, certo? Esse aqui, porque ele que é basicamente, com alguma mudança ou outra, ainda o que está vigente, né? E por onde se pautaram os movimentos sociais nos anos 80, né, na luta pela reforma agrária. Então, eles vão mudando o modo de vida, quer dizer, aos poucos, né, pelo próprio sistema de produção, né, mais mecanizado, enfim, e tal, vai tornando, né, e a ideia de um mundo rural natural e o urbano artificial perde mais sentido nos dias atuais, né? Quer dizer, do ponto de vista paisagístico, é claro que a gente vê uma grande diferença entre uma cidade e o campo, né? Não precisa teorizar muito para ver isso aí, né? A gente vem lá numa estrada, né, o campo dos dois lados, enfim, e tal, e tem uma plaquinha lá dizendo assim, você está entrando aqui numa zona urbana, aí baixa a velocidade para 60 km por hora. Assim, mas por quê? Né? O que tem de urbano aqui? Né? Mas é que lá o prefeito, a Câmara de Vereadores, decidiu que essa é a linha lá onde vai ser lá o IPTU, o ITR, essas coisas assim, enfim e tal. Mas a questão é como se faz. O modo de fazer no campo vai ficando cada vez mais o modo de fazer do meio urbano, né? Então a gente vai vendo aqueles agregados que tinham no campo desaparecendo, né? O trabalhador permanente vai se transformando em trabalhador temporário, os ônibus vão levar o grupo de trabalho e depois vão lá e buscam, né? As próprias ações legais, né? Por exemplo, até 88 o trabalhador rural não tinha os mesmos direitos do trabalhador urbano, mas a partir da Constituinte dos anos 90 isso acontece, né? Então, quer dizer, o cara tem uma jornada de trabalho. Ele não vai mais se queixar para o bispo que recebia dinheiro do fazendeiro, né? Ele vai reclamar na Justiça do Trabalho. Isso funcionou muito bem até pouco tempo atrás. Essas mudanças aí vão trazer alguns entraves nesse sentido, né? Mas tinha muitos lugares que não tinham as varas de trabalho, por exemplo, que passaram a ter. A modernização acompanhou, as varas de trabalho acompanharam os locais de modernização porque haviam reclamatórias, né, de trabalhadores que reclamavam lá os seus direitos na justiça, né? Então, isso é uma das consequências também da modernização, quer dizer, o modo de vida do cara lá do campo, enfim, do peão, vai deixando de existir, né? Eu pretendo fazer a promoção para professor titulado ano que vem, e como eu sou um cara teimoso e gosto do caminho mais difícil, eu estou fazendo por tese. Então, estou fazendo justamente isso aí, lá, a possibilidade do surgimento do gaúcho, lá do contrabando, lá de Colônia do Sacramento, até as festas, até o transporte do gaúcho para a cidade, né? Enfim, né, nessa questão do modo de vida, né? Muito bem. Então, quer dizer, o ritmo e a racionalidade do meio urbano é que se expande para o meio rural, né, nesse sentido. Então vamos pegar um pouquinho aqui daquela questão da ordem que eu falei lá do começo, lá do Kant, né, e pegar aqui o Milton Santos, aqui do Natureza do Espaço, né, onde relaciona o espaço e a ordem. Então, é o espaço que determina os objetos, o espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica, utilizados, acionados segundo uma lógica. A ordem espacial é a ordem geral, que coordena e regula as ordens exclusivas de cada tempo particular. Segundo Leibniz, né, o Milton Santos, espaço é a ordem das coexistências possíveis. Então, eu vou partir para um outro exemplo aqui, né, nesse sentido, lá do Kant, o espaço como a possibilidade, né, da ocorrência dos fenômenos, né? Nós temos aqui da URGS aqui a organização, né, dos campi, né? Quase que um arquipélago, né? Havia um projeto de todo mundo se mudar lá para o Campos do Vale, enfim, teria até lá aquele exemplo lá de Campinas também, um bairro com casas para os professores e assim por diante, né? Bom, isso não aconteceu, né? Vários cursos, como o da arquitetura aqui, ficou aqui no centro, enfim e tal, né? A geografia saiu daqui e foi lá para o campus, né?
eu podia dizer assim, todo mundo que vai daqui do centro para o campo, chega lá e diz assim, pô, que maravilha, olha a natureza, que bonito. Você queria ver todos os dias lá, 14 quilômetros, e voltar abaixo de congestionamento. Né? Eu cada vez eu tenho que sair mais cedo de casa para ir trabalhar. Né? Que maravilha, que saudades quando eu fazia umas empreitadas aqui no desenvolvimento rural, que eu vinha a pé. Né? Podia até vir de bicicleta, ser pós-moderno, estou aqui economizando energia e tal. Né? Quer dizer, não dá para eu ser pós-moderno lá no campus, eu ir de bicicleta. Certo? Quer dizer, é uma possibilidade. Agora vamos a um problema concreto real. Né? Coordenador de curso. Nós temos a licenciatura, a FACED fica aqui do lado. A FACED não gosta de fazer disciplinas 4 créditos, né? Em bloco, num dia só. Né? Ela faz 2 e 2. Eu pergunto assim, na grade tudo bem, um aluno sai da cadeira aqui, né, da pedagogia, enfim e tal, e vai lá para a geografia. Só que tem que sair daqui e pegar um ônibus lá para o campus, que isso é impossível. Né? Já, por exemplo, o campus da PUC, né, ele é todo conjunto, é centralizado, como o da USP, lá, Unicamp, enfim, e outros. Né? Quer dizer, o aluno sai de uma aula aqui, né, toma um café, conversa com os amigos e chega na outra aula lá. Né? Quer dizer, isso é uma imposição dos objetos, como os objetos foram organizados. Isso é humano. Né? Isso pode ser deliberado, pode ser planejado, vai obedecer a influências, enfim, e tal. Então, nesse sentido, inclusive, até, né, de que o Lefebvre trabalha também essa questão, e aí a proximidade do Henri Lefebvre com a geografia, né? Dessa geografia, então, a partir dos anos 80, nesse sentido, então, de que os objetos também condicionam, certo? Ou possibilitam, ou estimulam, ou vão trazer obstáculos. Né? Então, continuando então a questão do espaço, o tempo como sucessão, chamado tempo histórico, foi durante muito tempo considerado negligenciado também, adverte o Milton Santos. A gente pode se perguntar, então coloca o Milton, né, se é assim mesmo, ou se ao contrário, o estudo geográfico não é muito essa outra coisa de ver o tempo como simultaneidade. Né? Então, o que ele quer colocar também nisso aí é que existem temporalidades diferentes do ponto de vista do tempo, né? Quer dizer, da sucessão temporal, né? Dentro das etapas de uma modernização, mas que elas podem conviver simultaneamente. Eu posso ter espaços mais modernos ou menos modernos convivendo proximamente. Né? Então, isso não é necessariamente uma dicotomia entre o tradicional e o moderno, mas sim as razões que impedem o moderno de se sobrepor ao tradicional, ou do tradicional resistir às modernidades. Né? Portanto, a gente teria simultaneidade em diversas temporalidades. Aqui vou trazer 2 fotos, então, lá da minha querida Lavras do Sul. É que é a cidade da minha mãe lá. E eu acabei fazendo muito trabalho lá. Aliás, infelizmente, já faleceu há 3 anos. Ela era uma ótima informante. Eu pedia para ela buscar dados e perguntar lá, mas onde é o cara traz a lenha para ti? Onde é que ele traz? Como é que ele faz? Como é que ele trabalha lá com fazendeiro? Enfim, então ela é uma excelente informante. Eu perdi, infelizmente. Então, essa aqui é uma paisagem típica da campanha. Tá? Ela ainda existe lá. Né? De Lavras do Sul, quer dizer, do ponto de vista do Planalto, não há nenhum obstáculo quanto à mecanização. Né? Mas a mecanização ela se impede aqui nessas manchas claras que são os lajeados, afloramentos de granito, que é típico dessa região aqui, uma província geomorfológica aqui do Rio Grande do Sul, que casualmente é onde surgiram as primeiras instâncias. Né? Quer dizer, fora ali do caminho ali aqui de Vacaria, enfim e tal, né? Mas a consolidação, inclusive depois da própria Guerra dos Farrapos, não é por acaso Piratini, Caçapava, as capitais, é dentro justamente dessa região de ocupação. Outros territórios foram sendo anexados. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista da Revolução Verde, isso aqui é um terreno não aproveitável. Porque não há espessura de solo para que ela pudesse ser revolvida com arado, enfim, e tal, e fazer, então, aquele aplicativo todo, aquela trajetória lá agronômica. Né? Não exatamente essa área, claro, né? Mas mantendo o mesmo planalto em outras áreas, nós vemos uma paisagem completamente diferente.
No primeiro plano aqui a soja, no segundo plano o eucalipto, que é preferencialmente plantado na região da campanha, né? Então, quer dizer, aquela linha de contato lá, né, ela deve ter, certamente, alguma diferença que impede a soja de progredir. Ou a soja chega depois do plantio. Porque 1 hectare de soja vale milhões de vezes mais do que 1 hectare de eucalipto. Portanto, o eucalipto não vai competir com a soja, né? Quer dizer, aonde der a soja, vai dar a soja, porque ela rende muito mais, né? Junto com o arroz, é né, das rendas maiores dentro da agricultura. Então, por que possibilitou a soja nessa região, né? O plantio direto, uma nova técnica, nova no Brasil, já não é tão nova assim, né? Mas, enfim, que ela não necessita mais do que isso aqui de horizonte de solo, né? Então, tem fotos lá de áreas de lajeado também junto com o campo, né? Porque ele vai até o limite, certo, de encontrar esse lajeadão de granito, né? Então, isso mudou completamente. Esses campos, então, não agricultáveis, antes, né, que ficaram com a pecuária tradicional extensiva, porque não pode associar junto com uma lavoura de arroz ou uma lavoura de soja, né, elas passam a ter hoje uma outra ocupação, né? Então, aquele pampa lindo que eu vi e tal, ele está cada vez mais restrito dentro do imaginário urbano. Quanto mais se valoriza o pampa, como bioma, inclusive, né? Se a gente pegar bem a discussão, claro que esse campo é vocação também, né? Se a gente pegar assim, bioma pampa, não, mas 500 anos de pastoreio e queimadas, eu discuto a questão do bioma. Quer dizer, se deixar o campo, né? Sempre digo para os meus alunos aqui, vou imaginar, aqui está a estrada aqui, né? Aqui estão os campos aqui, que bonitinhos e tal, bem verdinhos, nem ondulados. Veja o acostamento. Olha o acostamento da vegetação, né? Aquilo lá é um campo trabalhado, certo? Quer dizer, a ação humana dentro daquele campo, né? Quer dizer, o que deixa aquela homogeneidade maior ou menor é a quantidade de trabalho humano e da criação, do pastoreio. O acostamento, né, que não há cuidado, né, principalmente onde não há manutenção da rodovia, enfim e tal, né, a gente vai vendo a sucessão de queimadas, inclusive, que ocorre, a vegetação que surge. Quer dizer, eu paro no acostamento para mostrar para os alunos, onde a gente vê, né, uma hora de um campo bem artificial, né, então todo com a mesma tonalidade de verde. Na natureza isso não pode acontecer, né, de um campo mais tradicional, mais trabalhado, limpo, e a área do acostamento. Nós estamos falando do mesmo bioma. Então, isso tem que ser, às vezes, ser um pouquinho questionado, né? Porque é muito bonito isso, a gente se identificar com essas coisas na cidade, inclusive isso nos dá um padrão cultural, nos dá uma identidade, mas só que, na realidade, no campo, isso faz parte de um passado já. Quer dizer, a artificialização do meio, a modernização, vem acabando com isso aí, né? Transformando o rural em outras coisas. Muito bem. Então, deixa eu apressar um pouquinho aqui, senão eu vou me atrasar, ou já estou atrasado. A modernização cria novas atividades para responder às novas necessidades, né? Então, pode ter combinações diferentes, né? Quer dizer, a modernização local pode representar simplesmente a adaptação de atividades já existentes, né? Coloca também o Milton Santos. Ou um novo grau de modernismo. Certo? Quer dizer, então, normalmente, esse estudo da campanha que eu venho acompanhando já desde o ano de 95, mais ou menos, quando eu comecei lá o doutorado, né, sobre essas modernizações na pecuária gaúcha, aqui, essas transformações, né, ela mostra que onde não havia nada, vai surgindo em enclaves. Hoje, na campanha, a gente vê assim, quer dizer, aquelas áreas, né, aonde a lavoura mecanizada não entrou, que fez aquele grande estoque de terras, então, que cabia dentro do latifúndio improdutivo, né, e serem transformadas em terras de reforma agrária, né. Outras terras assim foram entrando depois a disputa do eucalipto, sim, porque ele tem que entrar em áreas de terras baratas, né? E hoje, por exemplo, a gente passei ali aquela estrada ali, por exemplo, ali, que corta bastante, né? Pelotas até Bagé, a gente vai encontrar uma quantidade infinita ali em Caçapava das oliveiras. Certo? São plantios quase já um monocultivo, né, de oliveiras. Então, quer dizer, aquela pecuária extensiva, aqueles campos, etc. e tal, isso aqui é uma coisa que está ficando para o passado, né? Porque a própria bovinocultura ela é feita junto associada à lavoura. Senão ela não funciona, né, desse jeito. Muito bem.
Então, isso aqui eu gosto muito do Milton Santos, que ele diz assim: o fato é que cada momento, nem todos os lugares são capazes de receber todas as modernizações, e explica por quê. Certos espaços não são objetos de todas as modernizações, né? Às vezes parcialmente isso acontece, e existem demoras, defasagens no aparecimento desta ou daquela variável moderna ou modernizante. E isso ocorre em diferentes escalas, né? Então, isso vai formando um mosaico, muitas vezes, que, num primeiro momento, nos causa aquela imagem de uma dicotomia, de um contraste entre o tradicional e o moderno, entre o velho e o novo, e assim por diante. Mas há uma lógica por detrás disso, né? Quer dizer, qual é o impedimento, ou qual a velocidade que essas mudanças podem acontecer, né? Então, algumas cidades, evidentemente, que vão se modernizando junto com a agricultura, exemplo, as cidades do Planalto, né? Que é muito interessante também, algumas verdades a gente questiona, né? Diz assim, a modernização da agricultura, ela retira as pessoas do campo. Sim, verdade, né? Mas ela muitas vezes as coloca na cidade. É só ver os municípios do Planalto Gaúcho. A partir do momento da modernização da agricultura, principalmente aí a partir do Estatuto da Terra, então da Revolução Verde, né? Muitos municípios se tornam hoje o que são as cidades médias, né? E mesmo as cidades pequenas, elas têm crescimento. Elas não vão ter ali na margem do Rio Uruguai, porque ali não chega a lavoura moderna, né? Então, são cidades também que perdem população, né? Mas as cidades realmente do Planalto, elas adensaram, elas cresceram, porque aumentou a divisão do trabalho, porque a agricultura capitalista ela gera uma maior divisão do trabalho em relação àquelas outras formas pré-existentes, né? E na campanha isso não aconteceu. Num primeiro momento, por uma restrição de solo, num segundo momento, pela capacidade de racionalidade dos donos da terra, que ele não vai querer que um fazendeiro ainda, rentista e estancieiro, dono de terras, vá passar a se arriscar o seu dinheiro em investimentos arriscados como são os da agricultura. Isso vai acontecer no segundo momento. Eu diria hoje que o capitalismo está chegando na campanha gaúcha, né? Quando eu defendia a tese lá, eu dizia assim, olha, daqui a 20 anos vamos ver isso aqui diferente, porque já tinham aqueles enclaves, né? Por exemplo, uma que eu estudei, que era a granja, a estância Guatambu, né? Quer dizer, ela é o top de tecnologia, as pessoas vêm de fora estudar aqui, né? Os estudantes daqui vão desenvolver seus trabalhos lá, né? Então, quer dizer, e isso vem se transformando, quer dizer, o latifúndio vem sendo destruído, principalmente hoje, pela ocupação capitalista, certo? Desse espaço, né? Visto que os programas de reforma agrária eles oscilam, né? Em períodos de maior progresso e às vezes ficam mais estagnados, né? Dependendo das orientações de governo, enfim, outras disponibilidades. Então, a modernização do campo ela vai ter uma ligação com as cidades médias, distantes das pequenas cidades e a sua interlândia, né? Então, na hierarquia das cidades, as médias se orientam para atender essa nova realidade do campo. Tem estudos que certamente vocês devem conhecer, do Roberto Lobato Correia, né, que fala justamente de uma hierarquização dessas cidades, né, das pequenas cidades, né? Umas vão se especializando muito mais em função, né, da agroindústria, por exemplo, né? Aqui todas as cidades, tipo Marau, Xaxerê, Chapecó, enfim, né? E outras cidades que não têm essa correspondência, né, na prestação de serviço. Rapidinho aqui, então, uma preocupação trazida aqui pela a Maria Nazaré Vanderlei, né? Então, quer dizer que no Brasil, muitos municípios que são considerados pequenos, e ela questiona esse pequeno, que não é exatamente pequeno só de tamanho, mas é pequeno na questão do que oferece de elementos urbanos, equipamentos urbanos. Né? Aquela velha ideia aqui, né, de uma cidade, qualquer coisa que a pessoa tem que fazer, tem que ir na cidade mais próxima. Né? Ela nem se define por ela própria, né? Lavras do Sul, lá, né? Assim, onde é que fica Lavras do Sul? Entre Caçapava e Bagé. Né? Isso é uma brincadeira que o pessoal faz, quer dizer, a referência são as cidades as quais ela vai utilizar. Ela vai buscar um exame de imagem, ela vai buscar um dentista, um oftalmologista, a universidade, né? O pessoal vai de ônibus todo dia lá, 2 horas de viagem para fazer a universidade em Bagé, em estrada de terra.
né? Quer dizer, é o básico do seu cotidiano. Então, ela questiona essa questão do urbano. Quer dizer, aí existe realmente um conceito de urbano territorializado, né, dentro do cotidiano das pessoas, se sentem uma vida urbana, né? Em compensação, no campo, isso vai modificando. Quer dizer, eu quero, então, primeiro aqui só uma localização, né? Então, quer dizer, essa parte mais oeste-sul aqui, ela vai já pegar uma província geomorfológica aqui da Depressão Central, do Rio Santa Maria. Oi? É verdade. Obrigado. Né? Então, e a parte mais leste ali, essa parte, então, ali da foto que eu mostrei. Né? Então, quer dizer, há um desenvolvimento diferenciado entre os municípios de Bagé, Dom Pedrito e São Gabriel, no sentido da modernização, que ela chega a partir dos anos 70, e de Caçapava e Lavras, onde, por conta, né, desse obstáculo natural à modernização, isso vai se dar depois. Né? Então, vamos ver aqui já, praticamente partindo aqui já para a finalização da apresentação, vamos pegar ali, ó, o município de Bagé. Com os municípios da campanha, bem diferente dos municípios do Planalto, Bagé é uma cidade central, mas com uma população ali de 121 mil habitantes e tal. Né? Isso aqui, os municípios do Planalto, tipo Passo Fundo, Erechim, Carazinho, enfim e tal, não serve. Né? Bagé está mais ligada abaixo na hierarquia a Pelotas. Né? Mas Bagé centraliza essas cidades pequenas do seu entorno. Né? Então, vendo a população, né? Então, 90 mil a 121 mil, há um crescimento, há uma diminuição da população rural. Caçapava do Sul, uma diminuição mais recente, né? Mais um aumento da população urbana. Dom Pedrito também, né? Um aumento não muito significativo da população urbana, mas um decréscimo acentuado da população rural. Tá? Dom Pedrito tem um problema, ela está a 80 quilômetros de Bagé, quer dizer, também qualquer coisa que cresce vai para Bagé, né? Não fica em Dom Pedrito. Eu orientei um trabalho de um aluno que falava disso aí. Né? Então, vou deixar Lavras do Sul por último aqui. Então, São Gabriel também é a mesma coisa, aumenta a população urbana, diminui também bastante a população rural. Então, Bagé, Dom Pedrito e São Gabriel, cidades já de mais tempo, já de modernização da agricultura. Né? Caçapava, mais recentemente aqui, eu não teria ainda uma razão exatamente o porquê disso. Sei que em Caçapava também entrou a soja em grande quantidade e já tinha entrado o reflorestamento. Né? Como é que chamam? Né? A lavoura arbórea, né? Também, quer dizer, esses monocultivos do eucalipto pode estar trazendo alguma coisa aqui. Mas Lavras do Sul, que eu estudei bem, era aqui, ó, veja lá, né? Tinha 11 mil, tinha 14 mil habitantes lá em 1950, a população urbana se mantém, a população rural é que vem diminuindo, ela não segura a população rural. Tá? Então, isso na medida em que vem acontecendo nesses últimos anos aí, então, a modernização da agricultura. Pegando ainda aqui no esquema da população, a gente localiza nesse gráfico das pirâmides, né? Ali a de Lavras do Sul, ela é acinturadinha, né? Pode ver que ela está elegante ali, né? Ela está, né, um corpinho de bailarina espanhol ali, né? Aquele é a parte da juventude que migra. Então, eu posso até pensar o seguinte, né? Eu tenho mais gente da cidade migrando e aquela população rural vem para a periferia da cidade. Lavras não tinha uma periferia. Quer dizer, a área urbana, ela aumentou. O número de bairros, né, de pessoas mais pobres, enfim, e tal, de pessoas que vieram do campo, aumentou. Sai da cidade mais elitista, em busca de trabalhos em Bagé, principalmente, né, e vem a população rural para a periferia da cidade. Né. Vem ali, comparando ali com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, completamente diferente. Né. Acima um pouco ali, principalmente dos homens, né? Ali era a base da pirâmide anteriormente. Quer dizer, então, isso nos últimos anos vem saindo mais gente desse segmento, então, de população. Então, muito bem, se está ruim para as pessoas em Lavras do Sul, né? E todo mundo diz que é um município pobre, que não tem nada, que etc, etc e tal. Né? A autoestima vai lá embaixo, lá do Lavrense. Né?
Então, vamos ver aqui para o número de animais. Ó, aumentou. Se aumentou, aumentou o aproveitamento dos campos, aumentou a capacidade de alimentar, e aí a gente vai ver lá na feira de bovinos que o sindicato rural lá hoje ele é um espetáculo, né? Ele era uma coisa bem rústica e tal, ele tem lá um placarzinho eletrônico lá para os remates, ele tem ar-condicionado, ele pode funcionar lá a 6 graus, está frio lá fora, lá dentro tá quentinho, né? E a aliança dele pastizal, quer dizer, ingressa ainda por cima, sem passar pela modernização, que é isso que eu chamo de pós-moderno, né? Quer dizer, ele pula direto para um outro setor de produção e consumo. A Aliança dele Pastizal é um clube então, de produtores, digamos, mais ou menos ecológico, que fez uma parceria com a Marfrig, né, para vender carne de grife. Né? Então, não é para vender no mercado público, ali na banca, que as pessoas vão comprar. Isso aqui é para o cara não comer um determinado tipo de carne. Eu não vou fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco com carne da Aliança dele Pastizal. Eu vou comer uma carne de Angus, eu vou comer uma carne de Braford. Né? Quer dizer, não é simplesmente o ato de comer, é também um estilo de vida, é também o pertencimento a um segmento social, urbano, sempre. Tá? E aqui, então, a comprovação disso aqui, né? Vamos pegar ali Lavras do Sul, a lavoura de arroz, 3.000, 3.800. Por quê? Porque a lavoura de arroz fica no oeste, já é praticamente Dom Pedrito. O produtor de arroz em Lavras do Sul, ele é de Dom Pedrito, né? Que aproveita ali as planícies, as inundações do rio Santa Maria. Né? Então, não tem como crescer, porque não tem área para crescer. Né? Já a soja é outra coisa. E quantos produtores de soja tem em Lavras? Quase nenhum. São todos de fora. Né? Aí entra aquela questão, às vezes, que não deve usar em trabalhos, né? Na questão do conhecimento familiar. Né? O que está fazendo lá os filhos dos meus primos, lá que tinham terra lá, enfim e tal. Né? Arrendam na condição do cara ensinar ele a plantar soja. E eles, então, estão começando a plantar também. Né? Quer dizer, aí, futuramente vai ter uma classe local de produtores de soja. Né? Ele, muito negociante, enfim, tal, já está abrindo lá uma loja lá de cabos e mangueiras para tratores e colheitadeiras e tal. Quer dizer, está se apropriando do conhecimento de fora, já tornando local. Veja já o reflexo na diversificação de atividades dentro da cidade. Né? Mas isso é um enclavezinho. Né? Vamos supor que, continuando essa jornada da modernização, deve aumentar também essa diversificação. Por enquanto, não. E é isso que vai fazer com que as pessoas migrem. Por outro lado, eu não estou defendendo a modernização nesse estilo, nesse ponto. Por mim, podia ser completamente diferente. Né? Mas fazendo uma análise da coisa. Quer dizer, na medida em que vão abrindo mais diversificações, e a pequena cidade vai, então, se especializando nisso aí, ela poderá, então, diversificar na cidade também alguma coisa do tipo, né, de uma variedade de empregos maiores. Né? Por que ela era pequena, inclusive? Né? Porque justamente ela era da pecuária extensiva, né, que utiliza muito pouco a mão de obra. O capataz, 3, 4 peão, meia dúzia de cachorro e acabou, ele cuida de 3.000 hectares. Né? Na verdade, é mais ou menos por aí. Né? Então, fechando, né? Então, portanto, são as diferenciadas simultaneidades das diversas temporalidades que nos apresentam esses contrastes. Então, tinha um contraste entre Bagé, São Gabriel e Lavras do Sul, né? Mas espero aqui ter mostrado um pouco, claro que a gente poderia aprofundar muito mais, né? Mas essa relação campo-cidade, o que acontece agora? Quer dizer, como a modernização chega tardiamente em Lavras do Sul, né? Ela não incorpora a cidade, porque o epicentro, né, da lavoura de Lavras está em outros lugares, está em Bagé, está em São Gabriel, às vezes, lá no Planalto, alguns produtores que foram lá em busca de terras baratas, né, terras interessantes, porque ela não sofre tanto com a estiagem, né, ela está em cima desse granito e por baixo nós temos o aquífero Guarani. É muito comum a gente encontrar dentro desse Planalto, né, o olho d'água que a gente chama, né, quer dizer, vertentes. Então ela sofre menos com a seca. Isso foi uma descoberta recente desses produtores, enfim e tal. Né? Então, por isso está entrando com grande, né, em quantidade, esses caminhões que transportam as toras de madeira, isso aí passou a ser uma realidade que antes não tinha. Mas não incorpora ainda as pessoas da cidade. Né? Então, é como se a cidade ficasse descolada da sua Interlândia, que outrora
ela surgiu, claro, o núcleo ali foi a mineração do ouro, né? Mas a cidade se construiu com muitas da campanha em cima justamente desse excedente dos estancieiros fazendeiros que se mudaram da sua casa para a cidade, em busca da escola dos filhos, enfim e tal, dos negócios, dos bancos, né? Das praças de negócio que foram surgindo em cima daquela velha da igreja, a prefeitura, a pracinha, enfim, central. Né? Então vai tornando uma questão, às vezes, muito singular esse modo de vida também, de uma população muito mais envelhecida do que propriamente a população de juventude. E aí os problemas, muitas vezes, justamente de uma juventude que vem do campo também e que não é incluída. Né? Aí começam aquelas primeiras experiências da população do interior lá com pessoas que, enfim, né, fazem atos ou têm certos hábitos não incorporados dentro daquela sociedade, para falar assim. Né? Bueno, aí depois tem um pouquinho aqui também de uma bibliografia, né? E com isso aqui, então, eu encerro e me coloco à disposição de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pelo prazer de estar aqui na Faculdade de Arquitetura, aqui com vocês. Muito obrigado. Meu nome é Frederico. Uma pergunta para os dois. Eu trabalho com políticas públicas, principalmente em relação ao campo, levando a nível federal, dentro do nível estadual e municipal. Eu estou um pouco deslocado aqui, em termos... Tem muito arquiteto aqui, eu não sou arquiteto. Né? Eu sou meio engenheiro, meio psicólogo, meio sociólogo. Né? Um híbrido disso. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: que tipo de boas práticas, em termos de mecanismos, que atualmente estão sendo utilizados para que a visão do campo seja utilizada como fator de decisão nos planejamentos, tanto nos planejamentos diretores das suas regiões, em qualquer das 3 instâncias, como na definição de políticas públicas, nas 3 esferas. Então, uma pergunta de boas práticas existentes que dão o empoderamento a quem vive no campo. Porque eu participei ontem aqui, estou participando hoje, eu sempre estou vendo a lógica do urbano, a direção urbano-campo, e não a direção campo-urbano. Então, é o urbano crescendo e consumindo, né? Sempre essa lógica. E nunca o campo, ou o campo é resistente, mas nunca o campo sendo respeitado como um agente que tem tomada de decisão e tem que ser empoderado e respeitado aquela decisão dele. Por exemplo, olha, eu não quero que o urbano chegue até aqui. Coisas do gênero. Mas não pela lógica de resistência, mas pela lógica de construção negociada, articulada. Como é que funciona isso em termos de boas práticas, né? Mais alguma pergunta? Só uma pergunta bem rápida em relação a essa estatística que tu traz ali das cidades. Tu não tem o dado de concentração da terra? Como é que está a questão de... O pessoal está saindo, está aumentando a concentração, ou... que tu dá essa notícia de que tem gente arrendando para ir plantar lá, mas se tem gente saindo é sinal que deveria estar aumentando a concentração das terras. Olá, bom dia. Só um comentário. Primeiro agradecer, eu sou uma aprendiz do rural aqui. Ontem nós discutimos um pouco sobre essas articulações rurais urbanas, muito a partir da agricultura urbana e de processos de planejamento que tentam incorporar a dimensão das áreas rurais e como isso está começando muito incipientemente, mas está andando. Achei interessante o Alf falar dos planos diretores, né? A gente apresentou ontem um pouquinho a experiência lá de Belo Horizonte, tentando
avançar nessa direção. E eu, enquanto vocês estavam falando, principalmente agora falando um pouquinho para o Alf, eu fiquei pensando que esses hibridismos que você colocou tão bem para caracterizar esse novo rural, talvez a gente possa começar a pensar que tem um novo urbano também, né? Um urbano que também tem identidade de resistência, que tem essa ideia do pertencimento, etc., e que vem, alguns vêm de uma herança ou de uma migração com a tradição do rural, mas tem outros que estão se inventando. O pessoal que anda estudando, por exemplo, as ocupações urbanas e tal, vem identificando essa dimensão política, né, de um hibridismo muito, muito promissor, muito interessante. Então, estou só querendo contrapor, porque quando você colocou o urbano só pelo lado da não-cidade, etc., eu estou complementando por esse lado de que, se você vai efetivamente nos diversos lugares, você identifica milhões de sensações de pertencimento. Vários dos elementos que você coloca lá muito bem também estão aqui, só que às vezes são mais difíceis de serem vistos, né, e são disfarçados de uma falsa homogeneidade da urbanização. Então, eu tenho me batido muito por essa diversidade e heterogeneidade também nas áreas urbanizadas, só que ela também é pouco visível, e acho que é importante a gente tentar visibilizá-las, porque aí as articulações vão ser muito mais ricas, principalmente as políticas, né? Só um comentário. E eu queria só complementar, acho que para ficar mais evidente assim também nós, do que a gente quer, né? Quer dizer, que sociedade a gente prospecta quando a gente afirma que a diversidade do agrícola já está, ou seja, já é, ele não é, e isso ensina muito para a diversidade na cidade. Então, dentro da lógica do que a Heloísa colocou, esse espelho, né? Quer dizer, quem que a gente elege como nossos espelhos quando a gente fala nas diversidades e das heterogeneidades? Eu só gostaria, no mais, agradecer muito, e eu aprendi bastante com vocês. Mais alguém? Acho que está bom também. Pode começar. Excelentes as suas colocações, né? Eu vou começar. Como é seu nome? Frederico. Que tipo de boas práticas, né? Acho que é uma questão bem interessante que você coloca. Bom, para começar, eu não sei responder. Quais são as que você considera? Por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que até verificar se as políticas públicas consideram isso, essas boas práticas, né? Então, eu vou pegar um pouco, por exemplo, as políticas nacionais, um pouco que estão relacionadas, por exemplo, à questão alimentar, né? Então, o PA, ou mesmo o PNAE, né? Eu acho que o PNAE tem uma questão interessante, né? Porque eles trazem justamente, através de uma política, a questão da alimentação ecológica para as escolas. Eu acho que isso é uma questão interessante, né? E aí eu acho que tem uma questão que talvez a gente muitas vezes esteja perdendo, no sentido de problematizar e de tratar com os alunos o sentido que isso tem, tanto no sentido da alimentação, né, como no sentido, por exemplo, de você recriar espaços rurais diferenciados, né? Então acho que a sua pergunta me leva a uma questão que eu estava vendo semana passada, que era um estudo que estava justamente perguntando que tipo, né, de consideração, como que os planos diretores, né, consideram os rurais ou as dimensões dos rurais nas regiões metropolitanas, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que merece ser estudado,
não é? Eu acho que a tua questão é exatamente isso. Digo, isso é um convite para os nossos estudos, não é? Porque eu não conheço, não é, digamos, essa questão no sentido das práticas que foram consideradas nas políticas públicas ou nos planos diretores, esse tipo de coisa, né? Eu fiquei muito contente com a sua questão, sabe? Né? Porque aquilo que vocês colocam, né, é uma questão que eu estava justamente me perguntando, né? Como é que... Porque eu acho que o urbano não é tão homogêneo assim, não é isso que vocês estão colocando, né? Só aparece, não é? E é a mesma coisa em relação à modernização do campo. Não é? Quer dizer, tem algo escondido que a gente não conhece, né? Eu tenho, agora mesmo de manhã, eu não sei dizer exatamente, né? Mas quantas mil famílias que estão em espaços chamados espaços de populações tradicionais, não é? Quer dizer, parece que o campo, não é uma outra coisa, não é? Então, eu acho que tem muitas coisas que... Eu acho que tem toda uma orientação da abordagem decolonial hoje, né, que está colocando aí, que nos coloca, né, uma perspectiva de busca, não é, que eu acho que o próprio conhecimento nos ocultou. Não é? Eu acho que a própria visão de mundo nossa nos ocultou, que está relacionado à construção das nossas referenciais também. Não é? Eu acho que isso é uma questão importante de pensar. Não é? Então, eu acho que... eu acho que você coloca essa complementação é muito pertinente, né? E eu acho que é nisso que a gente pode dialogar, né? Justamente nessas questões. Não é? Exatamente. Ok. Então, também começando ali por essa questão aqui que o Frederico nos trouxe, né? É uma questão de inclusão diferenciada. Quer dizer, o trazer um aluno, né, uma criança para a escola, é um tipo de inclusão dentro de uma sociedade que, enfim, aqueles valores, o que se estuda é importante. Por que nós estudamos essas coisas e não outras? Né? Quer dizer, qual é o tipo de conhecimento que nós necessitamos? Eu penso, assim, sem discutir muito, né, como nós vamos lidar com a vida urbana industrial, como nós vamos entender os seus códigos. Né? E então vai lá estudar o básico para poder fazer depois a arquitetura, a sociologia, a geografia, assim por diante. Né? Então, o que eu vejo assim, né, do que eu conheço, não é exatamente o problema de tirar. Eu vi um documentário francês que eu estava tentando me lembrar o nome aqui, não me lembro. Mas, enfim, começa o filme lá, um carro escolar desse que a gente tem aqui também, né, que passa lá no interior, lá, só que ali as estradas asfaltadas, tinha uma nevezinha, enfim e tal, né? E pegava as crianças e levava para a escola, mas uma escola rural. Né? Ou seja, qual é que era o objetivo? No final do filme, lá, para não dar também assim, né, muita dica, né? Mas algumas crianças são dirigidas pelo professor para a cidade para continuar seus estudos e outros vão para a escola técnica ou outros não vão dar para estudar. Né? Tem um menino lá que volta para casa aqui que tu vai ficar por aqui mesmo. Né? O francês ele é meio seletivo nessas coisas. Né? Tu já nasce e tem que começar a fazer o teu currículo, senão tu não entra lá na universidade pública, né? Enfim, gratuita. Né? Então, mas a questão é que tiram a criança, certo, do seu meio, para vir estudar preparada para o vestibular. Ela vai estudar aquilo que não tem nada a ver com aquilo que ela faz. Esse é um problema. O pior problema, o calendário agrícola. Quer dizer, a criança ou o adolescente, ele participa da mão de obra da família, principalmente na pequena propriedade, numa estrutura mais camponesa, semelhante a isso. E desde o começo, a criança é força de trabalho. Ela utiliza, tá? Ela tem que estar na escola, enfim e tal, mas isso aqui é a forma como eles vivem e produzem. Né? Quer dizer, então, de repente, a escola deveria ser diferenciada. Ela vai preparar o aluno, sim, para o mundo urbano? Claro que sim. Mas ela também tem que respeitar o calendário e as temáticas locais. Né? Quer dizer, o que se planta na região? Olha, normalmente tu tem regiões que são, prevalece algum tipo de cultivo, assim por diante. Né? Mas quando tem uma densidade urbana, o que se faz? Se retira. O cara vai lá para a escola, discutir lá com o primo vereador de lá. Diz, não, o IBGE está errado, não pode ter diminuído tanta população. Diz assim, você tira as crianças do meio rural, botam na cidade, preparam para o mundo urbano e vai embora depois, porque não tem nada aqui. Quer dizer, ele não está preparado para algum outro tipo de trabalho local. Então, acho que começa por aí.
Eu não sei como é que funciona no Uruguai, mas eu vejo da paisagem uma quantidade enorme de escolas rurais ao longo das estradas. Quer dizer, então eles devem fazer alguma coisa lá. Tu vê as crianças caminhando, tu vê, né? Quer dizer, então eu acho que é uma adequação, né? Mas a gente está meio longe disso, né? Assim, existe hoje uma preparação muito maior para o vestibular do que para o conhecimento, né? Mas, enfim. Aqui a questão que o Darcy trouxe. Darcy é principalmente o pessoal que trabalhava de peão ou agregados. Quer dizer, quando finda a instância tradicional, né, ou a associação da pecuária com a lavoura, ele exige uma mão de obra mais técnica e temporária muitas vezes, né? Então esse pessoal é dispensado, quase tanto quanto quando houve o cercamento das terras, que tirou os posteiros, enfim, aquelas pessoas tinham funções que passaram a não ter mais, né? Porque assim, ali nesse caso, em Lavras, tu tem até o pequeno pecuarista, né? Que é o cara que recebeu um lote de herança, enfim, e tal, lá, e é o chamado produtor de terneiros, né? Quer dizer, ele produz até uma certa parte, vê ali, ele não tem dimensão de campo, mas ele tem que vender, né? Então ele abastece os outros, né? Mas claro, pequeno proprietário de pecuária, 80 hectares, 150 hectares, né? Mas aqui para a pecuária, realmente, da forma como é produzido, é pouco, né? Mas esses aí têm se mantido. Inclusive, até em Caçapava, ali, muitos se aproveitaram da questão da parceria da poupança florestal, né? Por que para eles era bom, para nós aqui na cidade é ruim, né? A gente vê as consequências, enfim, que foram trabalhadas desse tipo de florestamento, né? Mas para eles lá abriu oportunidade de conserto de cerca, de desgalhamento, o combate à formiga, quer dizer, eles conseguiram ter. A gente passava às vezes pelas casas de bairro com o telefone lá do celular, oferecendo o trabalho de cortador, enfim, tal, da manutenção. Mas isso aí já é uma coisa também que está diminuindo bastante já, né? A questão dos planos diretores é justamente isso, é que ele é essencialmente urbano, né? Não sei se por uma questão de costume, de cultura, de ideologia, né? Eu digo assim, né? Quando eu quero ver os dados do agrário, eu vou aonde? No IBGE Cidades. Porque o IBGE Cidades deveria ser IBGE Municípios, né? Ele dava lá, IBGE Cidades, enfim e tal. Quer dizer, o plano diretor que nós discutimos aqui é da cidade. Tá, Porto Alegre, tudo bem, é uma outra dimensão. Sim, mas em Bagé tem um plano diretor, né? E eles discutem o plano diretor da cidade. Não, isso tinha que ser também um plano do município, né? Quer dizer, o plano diretor mesmo do mundo rural ainda foi o Estatuto da Terra, voltado para a modernização dentro daquele paradigma. O resto ficou por conta e risco aí, né, de algumas outras ações. Por exemplo, no tempo lá da ação maior do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quer dizer, ali foi olhado a questão da modernização do pequeno agricultor. O leite foi um do que sentiu esse resultado muito rapidamente, né, respondeu. Mas outras atividades também, né? Então, lá dos assentamentos, a produção de alimentos dos assentamentos. Então, nós temos coisas isoladas, nós não temos essa ideia como cada prefeito, olha, ele tem um plano diretor maior para o município. Ele fica a cargo daquilo que o prefeito decidiu fazer. Que normalmente, quem conhece um pouquinho mais do interior, vai dizer assim, eu ganhei, então aqui eu e meus amigos, aqui agora aqui nós vamos resolver os nossos problemas. Aí depois o outro ganha e resolve dos outros. Esse é o plano diretor municipal, né? Quer dizer, ele não favorece, ele não estimula. Então, acho que a gente ainda planeja, fala muito e teoriza e investe, mas dentro da cidade, a cidade ainda está no plano. Sem ver que o que acontece no campo traz para a cidade, assim como os agregados lá de Lavras do Sul, com a modernização, estão vindo para a cidade, é um problema para o prefeito, né? Ou deveria ser, eu acho que, na verdade, hoje ele não está nem aí para isso, né? Bom, eu tenho muito a agradecer mesmo, né? A gente vai precisar encerrar agora, porque a nossa próxima sessão começa às 14h. Eu acho que essas falas nos iluminam de uma maneira imprescindível nesse momento. Eu acho que essa complexidade toda que vocês trazem para nós, que vem desde ontem com a conversa da Heloísa, com a conversa da Annelise também, eu acho que nos coloca para reflexão
a questão da perspectiva sob a qual nós observamos o que nós estamos observando. Acho que isso é muito importante para nós. Agora, por exemplo, em Porto Alegre, nós estamos fazendo a revisão do plano diretor. E a discussão que deveria estar contemplada, eu acho, é, por exemplo, em que condições nós vamos enfrentar a questão da água para os próximos 20 anos, ou a questão da habitação para os próximos 20 anos, ou a questão das ocupações das encostas para os próximos 20 anos, o crescimento da população para os próximos 20 anos. E nós estamos discutindo coisas mínimas, como a relação entre o espaço aberto e o espaço fechado na interface. Não é? Quer dizer, não é que isso não seja importante, mas isso se limita a uma questão de desenho, e não é disso que se trata nesse momento. Então, de novo, eu só tenho a agradecer, e isso eu espero que a gente consiga trazer para dentro da Faculdade de Arquitetura, para dentro do Propur, e mesmo para a graduação, né, essa incorporação, essa discussão, incorporar essa discussão sobre a questão rural-urbana. Eu acho que não tem mais sentido essa, eu não quero nem dizer dicotomia, mas esse ignorar, né, o que nos complementa. E que, nesse momento, é fundamental para a questão ambiental, né, que uma guria de 16 anos, chamada Greta, está nos chamando a atenção de uma maneira vergonhosa, né? Então, muitíssimo obrigada. Nós vamos ter que sair correndo, porque a gente tem que voltar correndo e estar aqui às 2 horas. Obrigada por todo mundo estar aqui.